Olá, eu sou Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, muito bem-vindos. Vamos começar mais um episódio bem diferente, bem legal. Acho que todo mundo vai gostar. A gente vai falar sobre cães de assistência. Então, para esse episódio, a gente convidou o Paulo Henrique Serrati. É Serrati, não Cerati, não é o Mortadela. Desculpa pela piada, hein? Bom, Serrati. Um monte de gente fala errado, é assim mesmo. bom, Paulinho é graduado em administração, depois ele fez pós-graduação em sinotecnia e ele estuda hoje em dia medicina veterinária. Ele é adestrador profissional há 10 anos, tem 10 anos de experiência, né? E ele se especializou em acesso público para cães. Ele também é professor de pós-graduação em comportamento animal e é dono de uma escola de cães chamada Adestra House. Ele é autor do livro Psicologia Canina, da editora Matrix, e é também um dos idealizadores da PL 10286 de 2018, que reconhece, entre as outras categorias de cães de serviço, além do cão-guia, em âmbito federal. Então, muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado aí o convite. Eu que agradeço, gente, um prazer estar aqui. Nossa, esse é um assunto muito importante, interessante, né? A gente não sabe muito sobre esse assunto. Não, e é muito legal porque a gente recebeu alguns episódios atrás, né? Uma pessoa que tem deficiência visual com o seu cão guia, acho que você acompanhou, né? Sim. E foi um episódio muito bacana. Você assistiu? Foi muito legal. Assisti um pedaço. E a gente viu ele andando com o cachorro, descendo escada. É incrível. Impressionante como o cachorro ajudava ele. Não, e a história dele inteira surreal, né? Como mudou a vida dele, deu mais mobilidade, mais independência, muito interessante. Bom, eu acho que a gente pode começar, Paulo, contando como que você se formou em administração e depois foi parar com o adestramento, e depois do adestramento, de onde você tirou essa ideia de se especializar numa área tão restrita do adestramento? Muito bom. Eu me formei em administração e fui bancário. Estava trabalhando no banco e nesse processo eu comecei a entrar num período de depressão. E sempre tive cachorro desde a infância. Uma das coisas que me ajudava muito naquela época era o próprio cão, né? Eu tinha a Kika, que era uma boxer, e ela veio a falecer em 2013. Eu saí do banco em 2014 e tentei me aventurar no empreendedorismo. Comecei a ter alguns negócios. Tive uma empresa de treinamento e consultoria. E dentro dessa empresa de treinamento e consultoria, eu pensei, assistindo o Encantador de Cães, eu pensei por que eu não vou unir os princípios de liderança, por exemplo, desse programa com um treinamento corporativo. Então, assim, queria unir cachorro, né, ter essa vivência com o cachorro, mas pensando na parte corporativa. E aí eu comecei a fazer alguns testes, né, dos princípios, ver se funcionava, não funcionava, né, comecei a estudar um pouquinho mais sobre adestramento para poder montar esse curso, pensando ainda no lado corporativo. E aí, conforme eu fui me envolvendo com a parte dos cães, eu percebi que eu tava no lugar errado. E aí Você queria treinar pessoas e acabou treinando o cachorro, é isso? E no final a gente acaba fazendo os dois, né? A gente treina pessoas e cães, né? Então, unir o útil ao agradável ali, eu percebi que eu tava no lugar errado, né? E aí eu mudei de área completamente, né? Larguei a empresa de treinamento e consultoria e fui viver de adestramento. Legal. E você fez algum curso na área inicialmente ou foi autodidata? Como começou? Eu fui autodidata, na verdade eu sou autodidata. Eu comecei minha carreira 12, 13 anos trabalhando com mágica. E dentro da mágica eu fui autodidata já estudando psicologia para eu poder usar elementos de psicologia, PNL, comportamento na mágica, né? Então, desde os 12, 13 anos, quando a PNL estava chegando aqui, a parte de conceito teórico e tal, eu já estava aplicando na mágica, né, conceitos de PNL. Então, já é uma bagagem, né, que eu já venho trazendo de autodidata desde ali a adolescência, né. Então E já não aí teve só uma formação formal de adestramento, você não teve nenhuma escola? Em psicologia não, e aí em adestramento, depois que eu comecei a trabalhar, né, primeiro, segundo ano ali que eu vi que realmente era aquilo, aí eu comecei, né, a buscar cursos, né, e atualização. Legal, bacana. Bom, e aí uma vez dentro do adestramento, como que você foi parar nos cães de assistência? Por conta até da própria depressão, né, acho que sempre foi um tema muito sensível para mim, né, então ver o poder, né, que o cão consegue ajudar as pessoas, né, a melhorar a vida das pessoas sempre foi um ponto ali sensível que para mim era muito evidente, né, então
pegando mais experiência e conversando com profissionais de saúde, começando a querer entender mais sobre o assunto, eu percebi que era uma área que me interessava muito. Isso foi 10 anos atrás? Quando foi isso? Eu comecei mesmo a ver sobre isso lá para 2018, 19. Porque isso não existia, né? No Brasil era muito, muito pouco, né? Então, entre 18 e 19, que na própria terapia, conversando às vezes com a minha psicóloga e tal, né? Eu comecei a puxar alguns assuntos sobre isso, ela já tinha visto alguma coisa, e aí a gente foi amadurecendo, né? Um pouco dessa ideia, né? E aí veio a pandemia, e na pandemia deu para até aproveitar, né? Um período que todo mundo ficou mais recluso, tudo deu para aproveitar muito essa questão do... Exato. Não é que não existia. Ainda não é até hoje tão no seminário, mas já existia. Então, terapia assistida por animais, atividade assistida por animais, educação assistida por animais, enfim, cães de assistência, tem no Chile o Bocalã, né? Enfim, existem algumas fundações, né? Sim, mas realmente pouco conhecido. Não, mas a gente não... Assim, eu sou completamente leigo nisso, né? Esses cães que avisam a pessoa antes ela ter um ataque epilético. Eu não ouvia falar disso 5 anos atrás. Eu via. 10 anos atrás já tinha? Sim, na época do Covid, por exemplo, o cachorro já farejava Covid na pessoa, indicava. Sim, mas é uma coisa da última ali, década, né? Aí é mais biodetecção, né? Sim, mas exato, mas usar o cão recente, para alguma área de saúde, para ajudar. É relativamente recente. Vamos entender. Todos esses cães que ajudam as pessoas que têm alguma dificuldade, alguma deficiência, são cães de serviço, cães de assistência. Boa. Explica isso pra gente. Boa pergunta. Acho que é legal. Isso pra mim fica meio Boa bagunçado. pergunta. O cão guia é um cão de serviço, é um cão de assistência. Explica pra gente isso. Vamos lá. Basicamente, a gente tem 3 categorias, tá? Eu gosto de dividir 3 categorias, fica bem didático. Então, a gente tem os cães de terapia, que são cães que eles vão atender ali vários pacientes. Então, normalmente, os cães que a gente vai ver em hospitais, em clínicas, né? Que também é um trabalho que a gente faz muito bem. Mas eles vão ser usados para vários pacientes, né? Com algumas finalidades específicas. E a gente tem outras 2 categorias que eles pertencem ao paciente, que é o cão de suporte emocional, que esse cão ele não precisa fazer alguma tarefa específica, né? A presença dele dentro do processo terapêutico do paciente já é suficiente ali para a pessoa ter um conforto, né? Ter ali algum tipo de melhora, né? E a gente tem os cães de serviço, onde o cão-guia faz parte, é um tipo de cão de serviço, que são cães que eles vão de fato executar ali alguma tarefa para mitigar ali alguma deficiência, alguma doença, né? Trazer autonomia para essas pessoas. Tá, então, mas calma, então você falou cão de terapia, você falou apoio emocional, suporte emocional e o de serviço. Mas e o assistência? Assistência e serviço é a mesma coisa? Cão de serviço e cão de assistência, nomenclaturas... São similares. São similares. Na verdade, são idênticos, tá? Cão de serviço ou cão de assistência. Entendi. Eu pensei que o cão de assistência, na minha cabeça, ele estava dentro dos cães de serviço. E dentro dos serviços, um deles era dar assistência de alguma forma. São sinônimos. Tá. São sinônimos. Mas, por exemplo, um cão de proteção, um cão de polícia, ele não está dentro de uma outra forma, que seria o cão de serviço, por exemplo? Como cão de trabalho, né? Cão de trabalho, cão de Exato, serviço. Cão de trabalho. Esses 3 cães que você falou são cães o quê? Cães de... O cão de suporte emocional, o cão de terapia e o cão de serviço são o quê? Os 3 são o quê? São cães de trabalho? Então, eu gosto de falar que são cães de função social. Cães de função social. Eu gosto de usar essa nomenclatura. Trabalho para está deixando bem mais para os claro. cachorros de segurança. Exato. Pastoreio. Exato. Aí já são cães que são cães de trabalho, né? Mas que quando a gente usa a nomenclatura cão de serviço, a gente utiliza para essa função de mitigar ali alguma Então essas 3 são cães de função social. Tá, eu gosto dessa nomenclatura. Vamos trinchar cada um dos 3 um pouquinho e depois a gente entra nos de serviço, assistência, que é o que a sua área você mais atua, né? Vamos lá, cães de terapia. É um cão, então, que vai atender vários pacientes. Mas explica um pouquinho como é que se forma, qual é a função, o que eles podem fazer, onde eles ajudam. Muito bom. O cão de terapia, ele vai ser usado por profissionais de saúde, por profissionais de educação ou dentro de alguma dinâmica para com cunho ali de objetivo terapêutico ou educacional, trazer ali melhora de vida para aqueles indivíduos, né? Então a gente tem, por exemplo, os cães que visitam hospitais, vão trazer ali a alegria, questão do afeto, né? Trazer essa empatia, trazer esse momento de conforto emocional, muitas vezes, para que tenha algum benefício terapêutico, né? Então o paciente se recuperar mais rápido, aliviar um pouquinho da dor, do estresse, do sofrimento, etc.
né? E o cão ele pode ir muito além disso, né? Sendo empregado, por exemplo, em sessão mesmo de terapia, de fisioterapia, de O cara joga fono. bolinha, não sei o que. pro cachorro, Exato. E aí, né? Escova. uma gama de coisas ali que a gente pode usar para crianças autistas, para pessoas ali em processo de recuperação de estresse pós-traumático, por exemplo. Então, uma série de coisas que a gente consegue utilizar o cão, mas aí esse cão ele pertence a um condutor e ele vai atender aquele paciente em uma sessão. Tem muitos que são pets, inclusive, né? Exato. É que Que tem não um deveria. Pet equilibrado que a pessoa costuma levar em hospitais, não tem isso? Tem. É que são Que eu três não categorias gosto dentro muito, da é. terapia, né? Exato. O TAA, o AAA e o EAA. É, que Nessa- agora mudou a nomenclatura. Mudou? Mas, Então mudou, atualiza agora aí, tem- porque o que eu sabia era Agora é isso. o Programa de Apoio Assistido por Animais, né, que é o PAA, que substituiu, seria o AA. que substitui a atividade assistida por animais. Tá. E aí é só essa, Ah, aí é só essa Alcoólicas sopa de Anônimas. letrinha. Aí é só essa sopa de letrinha. Tem um A mais, que daí vira atividade assistida por animais. Exato, é só essa sopa de letrinha, mas teve essa atualização pela IARAIO, né, que é a organização internacional que cuida dessa parte. Então eles fizeram essa atualização. Educação assistida por animais continuou a mesma coisa. EAA. E o terapia assistida por animais, que era antigamente, agora é tratamento assistido por animais. Só mudou terapia por tratamento. Mas essas teve pessoas essa- que teoricamente têm pet e ajudam a levar na CD, esses cachorros são o que então? Entraria como cão de terapia, normalmente, num processo, né, que seria o antigo AA, Sim. né, que agora é PAA. PAA. É porque assim, o que acontece? Eu não sei, me corrija se eu estiver errado, tá? Na terapia assistida por animais, que agora é tratamento assistido por animais, então o TAA, o cão tem uma função específica para pacientes específicos e é mensurado, tem uma regularidade, uma frequência de atividades, então, sei lá, uma vez por semana, uma vez a É cada tipo 15 uma dias. fisioterapia, entendi. Sim, mas Mas é uma terapia. vai mensurar o resultado. Sim. Tem que ter um começo, meio e fim, Meio e fim. o quanto o cão ajudou, o quanto o cão não ajudou. Exato. A atividade assistida por animais, que a Aurélia está falando, que chama PAAA, né? É uma coisa mais lúdica. É uma coisa esse mais cão lúdica. que É ele a visita vai no hospital, para esporádico. simplesmente fazer um Sim. conforto psicológico ali para as pessoas que estão ali Isso. hospitalizadas. Um enriquecimento ambiental. Um enriquecimento ambiental Exato. para os idosos num asilo. Exato, Não é? Ou exato. uma atividade para uma criança numa escola, mas sem função educativa, simplesmente ali para deixar o ambiente mais alegre. Né? Exato, exato. A EAA, que é a Educação Assistida por Animais, que continua, EAA não mudou, é uma função educativa. Então, por exemplo, 2 mais 2, o cachorro late 4 vezes. Entendeu? Uma criança que está aprendendo a ler, então esse cachorro fica deitado ali no meio do livro ali, E ajuda a de formar a ele bate sílaba, por exemplo. Isso, ou ele bate na página do livro para virar o livro, põe um óculos ali no cachorro, sem grau, obviamente, para o cachorro estimular as crianças a lerem. Exato, Tem exato. uma função educativa. Né? Exato, Tá, então, estou certo? exato, perfeito. Tá, então desculpa, isso eu não aí. sou entrevistado, é você. É isso aí. Não, Mas é isso aí, gostei, perfeito. mas gostei de perfeito. saber que mudou a nomenclatura, não estava Mudou, atualizado mudou com a isso, nomenclatura. legal. Tá, Mudou então, Então, por exemplo, se eu levo um cachorro numa escola para falar sobre comportamentos de cães para as crianças, esse cachorro está fazendo uma função educativa também? Ele está fazendo um programa de apoio assistido por animais. Uma atividade, Seria é. uma atividade assistida por animais. isso. Bom, então matamos a terapia. Vamos para Isso. suporte emocional. Esse aqui é um negócio que é bem complexo. Todos os cães são. Então, por isso que eu acho que é bem complexo. Eu tô de baixo astral hoje porque eu perdi uma cadela ontem. Oh, sinto muito. De 15 anos, cara, é muito importante na minha vida. Eu tô precisando estar do lado dos meus cachorros hoje, eu acho, sabe? Não, falando sério. Todos os cães estão aí pra isso, Sim. É né? o que eu sempre falo. O cão, ele faz bem para todo mundo. Né? O que vai diferenciar se ele é um cão de suporte emocional ou não é se ele está inserido no seu processo terapêutico. Então entra aquilo. Ah, você faz terapia? Primeira coisa, pessoal. Não. Então ele não tem como ser um cão eu de sou suporte meio louco. emocional. Todo Mas mundo é meio louco. ele deveria fazer terapia, Ele mas não deveria. faz. Todo mundo é meio louco. Normal, O cara fala que é normal, ele é mais louco. Mas é aquilo. Não faço terapia, então ele não pode ser um cão de suporte emocional. Tá. Ah, eu faço terapia, mas esse cão ele não está inserido no meu processo terapêutico. Ele não está ativo no meu processo terapêutico. Então ele não é um cão de suporte emocional. Ele só te faz bem. Tá tudo bem. Mas ele não está inserido no seu processo terapêutico. Quer dizer, não Tá. tem uma... Me explica o que seria estar inserido, porque eu acho que esse é um conceito que se criou, esse nome, né, cão de suporte emocional, mas não tem, pelo menos eu não conheço uma definição clara do que de fato envolve e o que é e o que não é. Tanto é que virou bagunça o negócio de você ter uma declaração de um adestrador, de um psicólogo, de um psiquiatra, de que o seu cão é um cão de suporte emocional para você poder viajar no avião e estão Exato. fraudando os documentos, né? Exato. Então, o que tem uma definição do que seria e o que é fazer parte ativa na terapia? Muito bom. Esse é um ponto subjetivo porque cada indivíduo é um indivíduo. Então,
quem deveria realmente colocar isso, se é ou não é, deveria ser o profissional de saúde. Mas muitos profissionais de saúde também não sabem como utilizar o cão. 99% não sabe. Por isso que, por exemplo, hoje eu só trabalho com cães de suporte emocional e até com cães de serviço com uma equipe multidisciplinar. Quer dizer, comigo em contato com psicólogo, psiquiatra, fono, fisioterapeuta, enfim, com toda a equipe de saúde que atende o paciente. Por quê? Porque muitas coisas, às vezes, o psicólogo nem sabe que ele pode colocar o cão para ajudar. Por exemplo, no caso do cão de suporte emocional, é um cão que, por exemplo, consegue ser inserido para ele virar o que a gente chama de lubrificante social, quer dizer, uma pessoa com fobia social pode utilizar ele para o assunto não ser sobre ele ou para ele não forçar assunto com ninguém e o assunto ser sobre o cão. Né? Para encontrar pessoas, né? Para encontrar pessoas, bater né? papo, Começar a socializar, começar a ter um processo de socialização mesmo, de né? socialização, se forçar um pouco mais a sair, a caminhar, fazer atividade física porque tem que sair com o cachorro. Então, isso sendo usado de uma forma direta. Né, não de uma forma aleatória. Né? Então, quando o cão está participando ativamente do processo terapêutico do paciente, ele é um cão de suporte emocional. E aí tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, se eu indicar um cão de suporte emocional para essa finalidade de forçar a pessoa a sair, mas ela está, por exemplo, numa depressão profunda, a pessoa já não está conseguindo cuidar dela mesma, etc, etc, pode não ser tão indicado. E aí quem tem que fazer essa análise é o profissional de saúde, não é nem o paciente nem o adestrador. Né? Por isso que essa troca é muito importante. Eu conheci um adestrador muitos anos atrás, eu tava no comecinho, assim, eu era um moleque. Ele tinha um cão de suporte amoroso. É verdade. Suporte amoroso? É, ele saía nos parques e falou assim, meu, quer conhecer mulher? Você vai no parque com o cachorrinho e é o cão de suporte amoroso, que ele atrai, é um imã, e aí ele tem o cão de suporte amoroso. Muito bom, muito bom. Mas eu tô falando isso, brincando, mas na verdade, assim, cria-se tantas nomenclaturas que no final das contas, o cão de suporte emocional é importante? É, como a gente falou, todo cão é de suporte emocional, né? Tem a função de um suporte. Mas no final das contas, é uma nomenclatura que eu não sei se deveria existir. Porque é muito particular para aquela pessoa, eu não sei porquê. A origem disso veio especialmente lá dos Estados Unidos, né? Especialmente com soldados que voltavam das guerras e tinham transtorno de estresse pós-traumático. Né? E aí os cães, especialmente os cães, começaram a ser utilizados ali e viam que tinha uma melhora boa, né? Quando unia isso, a origem principal ali do cão de suporte emocional veio dali. Né? Então, mas eu não acho que isso tinha que ter um nome. Isso se chama cão. O cão, ele faz isso quando as pessoas têm problemas, ele é um amigo fiel para todas as horas. É o cão. E aí o que aconteceu foi justamente isso. Quer dizer, mas eu não posso entrar com meu cão em todo lugar. Aí aí criaram, primeiramente, ali a nomenclatura de cão de suporte emocional para tentar diferenciar e permitir o acesso desse cão. E aí virou aquela avacalhação porque também que virou... tem muito cão de suporte emocional, ou cão terapia, não sei exatamente qual é a nomenclatura, que as pessoas estão usando para isso, mas não estão documentando isso. Porque eu tenho um aluno de agility que o moleque comprou um cachorro pro pai que tem Parkinson e estava com depressão. Ele falou, meu pai melhorou muito. E nenhum médico, ninguém receitou, entendeu? Exato. Eu já vi criança autista ir lá e fazer agility porque aí consegue fazer coisa em público, consegue ter estímulos e não está documentado, nem registrado, nem tem carteirinha de nada, entendeu? Então, ao mesmo tempo que tem um monte de gente querendo falsificar essa situação, tem muita gente tendo esses cães de apoio e que ninguém fica sabendo. Sim. Eu só acho que esses conceitos eles deveriam ser bem claros e bem definidos, porque senão acontece essa avacalhação justamente que você acabou de falar, vira uma bagunça e ninguém se beneficia no final das contas. Então tem que ser uma coisa mais organizada. Exato. Mas enfim, vamos para outra ponta lá, que é o cão de assistência ou o cão de serviço. Tá? Aí são várias possibilidades, né? É um mundo à parte. Várias possibilidades, exato. Aqui é um mundo à parte. Muitas doenças, muitos problemas. Exato, né? Exato. E, por exemplo, aqui no Brasil... Lá nos Estados Unidos, muita coisa que é considerada deficiência lá não é considerada deficiência aqui. A própria questão de ansiedade e depressão, por exemplo, lá pode ser considerada deficiência. Aqui, até entrar na avaliação biopsicossocial, que entrou esse ano, não era considerado nada, não poderia nem ser considerado, né, deficiência. Então agora, com a avaliação biopsicossocial, ainda tem essa possibilidade. Agora, a única deficiência, né, que é regulamentada no Brasil seria o autismo, né, que tem a lei específica. Né? E a deficiência visual também, né? E aí entra a deficiência visual, também de transtorno psicológico, psiquiátrico e tal, seria só o autismo. Mas não são só transtornos psiquiátricos e psicológicos, são transtornos físicos também, né? Sim. Fisiológicos, né? Exato. Então agora com a avaliação biopsicossocial no Brasil
tá mais fácil de você conseguir, né, provar que você tem algum tipo de deficiência. Tá, mas vamos lá. Quais são as áreas ou atividades de um cão de assistência ou um cão de serviço? O que pode fazer? Qual que é a realidade hoje? Onde a gente está usando esses cães? Hoje, bom, o que a gente mais conhece é o cão de serviço para deficiente visual, que é o cão guia. Uhum. Né? A gente tem também o cão ouvinte, né, para deficiente auditivo. Então, que ele vai alertar que o bebê tá chorando, bater na porta, ambulância, sirene, coisas desse tipo. Tá. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Né? Então, também seria o oposto do cão guia. E a gente tem o cão de serviço psiquiátrico, que é o cão mais trabalho hoje, né, que ele vai ali ter algum processo dentro de algum distúrbio, deficiência, né, ou transtorno que a pessoa tem ali de cunho psiquiátrico. Né? Dá um exemplo pra gente. Pessoas autistas, né, uma boa parte. Minha mulher, por exemplo, ela tem borderline, Uhum. né, então também tem algumas crises ali feias que o cão ele intervém, né, nas Ele intervém crises. antes, durante... Ele alerta quando ela tá despersonalizada, né, despersonalização ali quando ela meio que sai do corpo, né. Aí ele entra alerta e ela volta? E aí ela volta, Que né. louco. Ela tem algumas Mas crises. ela toma alguma atitude para voltar? Ou seja, ele alerta e ela toma alguma providência? Toma um remédio, sei lá? Não, ele pula nela e ela... Tá, entendi, tava longe e voltei. Entendi, Né? entendi. Então tem esse foco. Que doido. Né, crise de automutilação. Então, né, tem gente que se coça, tem gente que se bate, né, tem gente que, né, puxa cabelo, etc. Então o cão ele, né, entra para intervir nessa crise, né, fazer a pessoa tentar se autorregular. A própria terapia de pressão, né, o cão projetar o peso dele na pessoa, né, costuma trazer esse conforto, ajudar a pessoa a se autorregular. Própria questão, né, tem alguns cães de serviço que pintam o rabo, por exemplo, né. Um dos motivos também é esse, tem alguns pacientes que conseguem, né, se autorregular por conta da cor do rabo, né, um hiperfoco ali na questão da cor, né. Não é o único motivo de se pintar o rabo, mas é um deles. Quais são os outros motivos? Os outros, se esse cão ele for sequestrado, é mais fácil de identificar. Uhum. E, principalmente, como ele tem acesso público, e ele é um cão que ele passa desapercebido, né, ou deveria passar desapercebido pela população, fica mais fácil de identificar ele e ele não ser pisoteado. No metrô, no shopping, ônibus e coisas assim. Né? Então, são os 3 principais motivos. Esse negócio de não ser, se for sequestrado fácil de identificar é uma coisa muito brasileira, né, cara? Sequestrar o cachorro? Ué, é por isso que pinta o rabo dele, precisa achar fácil, cara. Vai tosar. Vai cortar o rabo, sei lá, mas, meu, é muito louco entendo. isso, cara. E o- Sério, que isso esse é também- um dos motivos? Eu não, isso É eu um não dos sabia, motivos, que era um é dos um dos motivos. motivos. E que se criou aqui, né? Lá nos Estados Unidos. Estados Unidos. Sequestram os cães lá nos Estados Unidos? Pra Isso eu evitar, nunca ouvi. né? Evitar a questão do sequestro, né? Todas Caramba. as coisas ruins tem no mundo inteiro. Tá, né? É que a gente é campeão. Mas Não, enfim. é campeão, com certeza. Mas a gente acaba imitando de lá. E as questões das convulsões também, né? Convulsões, então ali tem cães que podem alertar antes da convulsão acontecer, Uhum. né? Eu tenho, por exemplo, alunos, né, com síndrome de Potts e síndrome vasovagal, né? São 2 condições que fazem a pessoa desmaiar, né, e entrar ali num processo convulsivo. Se essa pessoa tá, por exemplo, num carro e ela não tem o alerta antes, ela vai bater o carro, vai provocar algum acidente, etc, etc. Ah, tem que Então parar esse o cão carro, ele então. precisa alertar para a pessoa poder parar o carro, tomar alguma medicação, tomar Quanto ali tempo alguma antes ele atitude. avisa ela, mais ou menos? Entre 15 e 30 minutos. Ah, é bastante. Sim, muito Então, tempo. se ela tomar um remédio, acaba talvez nem tendo o problema. Exato. Né? Quando a pessoa consegue se medicar nesse sentido, às vezes evita o problema. Né? Em alguns Eu achei que você ia casos ela falar só vai 15 ter a... segundos. Não, tem uma Nossa, antecedência boa. bastante tempo. Tem uma antecedência boa. Legal. Bom, tem mais alguma área dos cães de serviço? Entra serviço de mobilidade, né, para pessoas com deficiência física, né? Cachorro que Cadeira de rodas, abre porta, né? Então tem, como eu falei, é um mundo muito amplo, né? E você De alerta trabalha de com todos diabetes. Você trabalha com todos esses serviços? Cara, de mobilidade eu nunca fiz. De diabetes, eu sei como faz, mas também nunca apareceu ninguém que eu quero, vamos lá fazer, né? O maior foco hoje nosso é com o serviço psiquiátrico. Tá, então vamos lá, vamos entrar nesse foco aí do cão de serviço psiquiátrico, que é o que você tem feito. É aqui que eu queria entender 2 coisas. Primeiro, como que é isso? Existe uma instituição que fornece os cães, ou seja, existe uma linhagem específica, precisa ser uma raça específica, ou não? É a pessoa que tem um cão e te chama para treinar o próprio cachorro dela? Como que isso se dá?
No mundo ideal, a pessoa seria orientada pelo profissional de saúde, especialmente psiquiatra, Porque a esse é ter o primeiro cão de passo, serviço, né? que é o primeiro O passo. primeiro passo é o médico falar, você precisa tem cachorro para te ajudar. Exato. Porque senão Exato. não começa o processo. E a ideia do cão é dar autonomia para aquela pessoa que não tem tanta autonomia assim. Sim. Né? Então, fica muito fácil pensar no deficiente visual, porque é o que a gente mais conhece. Então, um cão dá autonomia para ele fazer algumas coisas que só, por exemplo, a bengala não dá. Né? Sim, Mas também não é todo deficiente visual que se adapta ao cão-guia. sim. Né? E a mesma coisa vale para as outras categorias. Então, o cão ele tem que permitir a pessoa ter mais autonomia. E isso quem deveria pelo menos ver é o profissional de saúde, não é o adestrador e nem o paciente. Mas o profissional de saúde, hoje em dia, a maioria deles, imagino eu, não sei, me corrija se eu estiver errado, Não sabe. nem sabe que existe esse Não cão. sabe. Né? Por isso que a gente tem que formar a equipe O multidisciplinar. profissional de saúde, ele fica sabendo disso como? Você imagina um médico que é top, psicólogo, psiquiatra, sei lá, mas nunca teve um cachorro, não acompanha muito nada a respeito do mundo canino, sinófilo. Como que ele vai chegar ao ponto de... Só se ele for num congresso e alguém... Tem alguns casos, eu já ouvi falar, normalmente é o próprio paciente que traz. Ah, Na aí o maioria cara vai dos dar uma casos, fuçada. exato, na maioria dos casos que a gente atendeu, foi o próprio paciente que existe essa possibilidade, o que você acha? Aí o cara deu uma estudada, acho legal, tal, vamos fazer, tudo, né? E tem alguns, eu sei que, né, tem cães que dá pra fazer isso, não sei o quê, e aí a pessoa corre atrás. Tá. Né? Bom, então a gente estava falando que no mundo ideal seria o profissional indicar, mas O profissional não é o que indicar. acontece. Então, como é a realidade? Então, não tem uma instituição, não tem esses cães já prontos, não tem uma equipe, uma empresa que forma esses cães? No Brasil, não. Tá. No Não, mas de Brasil, qualquer maneira não. tem que começar do médico. Claro, Tem que começar do médico. deveria. Exato. Então, uma vez tem a indicação do profissional de saúde, entra a parte que no mundo ideal a gente deveria selecionar o cão filhote e fazer a formação dele ali, pelo menos, né, 18 meses, ele se formar ali com 2 anos, né, para ele poder Como cão executar guia, a né? função. Como cão guia. Você e a tua equipe que você Exato, encontrar, uma família, sei lá, vão formar esse cachorro. exato. Mas não é isso que você encontra. Na Não. maioria das vezes a pessoa já tem o cão e quer ver se aquele cão pode ser utilizado. Mas Certo. é um baita risco. É um baita risco. É um baita O cara risco. vai perder tempo e dinheiro. Acontece e muito. vai te Mas já azucrinar. tivemos casos de sucesso. Né? Quantos por cento? Baixo, uns 20 talvez, uns 20%. pouco, Não, né? não, até que 20. 2 em eu 10. imaginava menos. 8, Não, eu imaginava menos. Não, mas pensa bem, 2 em 10. 8 de 10 estão perdendo tempo e dinheiro. Sim. Mas a questão é, vamos lá, mundo ideal. Vamos selecionar o filhote. Pode ser qualquer raça? Tem raças específicas? Boa. Aí eu faço a personalização para o indivíduo. Por quê? Por exemplo, a minha mulher ela tem aversão a pelo curto. Eu não poderia dar um labrador para ela. Vou dar um border. Aí a gente pegou um border, né? Ela pegou um border com pelo mais longo, Uhum. né? Que é o Scott. Então, já Eu não nem tem um sabia, só problema tem border, de... tem border de pelo longo. E é um cachorro bom pra isso, né? Eu gosto bastante. Gosto bastante. Tem alguns desafios, né? Que border é border, mas eu gosto bastante. Agora, dentro desse processo, eu sento com a família, sento com o paciente primeiro, faço toda entender melhor o quadro, sento com um profissional de saúde, então, como é que são as crises, o que acontece, o que não acontece, tal. Sentamos com a família, vê um pouquinho da dinâmica familiar, como é que é, e aí a gente vai chegar numa conclusão. Mas é uma família que tem que ter um bom poder aquisitivo, né? Não é uma coisa barata. Porque não existe, Exato. existem patrocinadores para isso? Você já recebeu de alguma empresa para conseguir? Eu nunca recebi. Mas pode acontecer. Mas pode acontecer. No futuro deve acontecer, inclusive, né? Esperamos que sim. Esperamos que Porque aí sim. você pode trabalhar no atacado, não no varejo. Exato. Por exemplo, o próprio Instituto de Max hoje forma cães de assistência, né? Mas só para crianças autistas. É específico para essa É finalidade. específico, exato. Tá. Então a pessoa que precisa de uma coisa realmente mais personalizada, ela tem que ir pro particular. Porque hoje não tem doação. Então, mas percebe? Não, no futuro vai ter vários institutos de várias doenças, né? Então, Esperamos. mas mesmo que já houvessem os institutos, se tem que ser uma coisa mais personalizada, é bem difícil, né? É bem difícil. Porque até o tempo de treino, que a gente vai falar já como que dura, enfim, demoraria, porque não é como um cão-guia que pega lá, geralmente Labrador e Golden, e já tem mais ou menos a linhagem específica, criadores que já criam com essa finalidade,
É tudo muito mais amplo para cães de terapia. Pode ser um Imagina cachorro pequeno, médio, trabalha com grande. o cachorro que dão pra ele. Então, é mais difícil ainda. Mas a Exato, questão é, exato. machos e fêmeas, muda? Pra mim, não. Às vezes muda pro paciente. Não, sim, mas para finalidade Pra finalidade Pro em treino, si, não. Tá não é um problema. Tá. indiferente. Pegar cão filhote ou um cão adulto, ainda que seja dessas raças e tal, em que momento que começa o treino em si? Por exemplo, no cão guia de cego, nós temos aquela fase sociabilizadora, Isso. depois tem a fase de treino, para depois ele trabalhar, e depois no final pode ficar ou com deficiente ou ir para uma outra família acolhedora, né? Isso. No caso dos cães de assistência ou de serviço, como que funciona o treino? Fica com a gente. Então é a gente que faz esse Mesmo papel da mesmo família se a pessoa tem um socializadora. cachorro pet dela e você avaliou, você acha que dá. Esse cachorro vai sair da casa dela e vai pra sua? Depende. Porque se a pessoa já tem o cão, eu preciso ver qual que é a idade desse cão. Porque como ela é que pode foi a deprimir, socialização ela pode dele. surtar também se ela já Exato. tem um problema, né? Exato. E aí vai depender muito da função. Por isso que muitas vezes esse processo da pessoa já ter o cão e vir procurar a gente, às vezes não dá certo. E na hora que tirar o cachorro da pessoa, então. E já aconteceu da pessoa pedir pra eu fazer avaliação no cão, o cão chegar pra gente e eu ver o cão mancando. E aí ela tem algum problema de saúde? Fala, ela tem displasia. Mas peraí, e até Não tem como. qual idade você pode começar o trabalho com um cachorro, um pet de um paciente aí, do cliente? A idade de aposentadoria do cão seria entre 8 e 10 anos. Não pode começar muito tarde também, né? Então eu sempre falo, ó, você quer começar com um cão com 8 anos? Se o cão Quando ele tá ficar bom, bem acabou. socializado, se o cão tá bem socializado, né, tá com comportamento estável, e é só colocar as tarefas nele e ele responder bem, não tem problema. Mas você vai ficar com esse cão 6 meses, 1 ano. E ele vai ter que aposentar. Não faz sentido, né? Então, Não faz sentido Varia. até pelo próprio cão. O cão virou pet 8 anos, aí ele fala, agora você vai trabalhar. Pô, eu tô com 80 anos, o cara chega pra mim, agora Mas você sabe o vai... que acontece? tua pessoa inchada e você vai trabalhar. Porra, não. tem muitos O dog cães. é de boa pra ele. Tem muitos cães que já estão meio que na metade desse processo, entendeu? Ele só precisa daquela. Entendi, tem uma formatação. Não só uma formatação ali para ele Mas executar não melhor são aquele casos trabalho e ter a ideais, formalização né? mesmo do processo. são Mas casos- não é o caso Não é ideal. o caso ideal. É longe de ser o caso ideal. Tá, mas Hã? quanto tempo dura esse processo de treino, geralmente? Colocaria 18 meses pensando, o cão saindo ali 60 dias do canil ali, mais 18 meses. ano. Mas se um Exato. cachorro, você pegar um cachorro monstro por 2 anos, equilibrado, socializado, você faz mais rápido, então. Faz em 1 ano. Sim, sim. Tá, e já é possível, pegando um filhote, começar desde cedo, ou seja, um filhote com 1 ano e meio, 2 anos já tá pronto? Ou não? Tem que esperar ele ficar numa fase mais madura para poder começar o treino? Varia de indivíduo para indivíduo, assim como na própria questão do cão guia, né? Tem alguns que seguram um pouquinho mais, porque às vezes ainda tá naquela fase mais molecão e tal. Então varia muito, né? Mas normalmente 2 anos, normalmente consegue já ter passado toda a base de comportamento, toda a base das tarefas. E existe um requisito mínimo, por exemplo, de obediência, de sociabilidade? Ou seja, é um cão que, como o cão guia de cego, precisa ser super acostumado em vários ambientes, com várias pessoas, ou Sem não é dúvida. necessário? Super necessário. Né? Super necessário. Embora no Brasil não tenha regulamentação oficial. Uhum. Né? Mas é super necessário. É um cão que ele vai ter acesso público da mesma forma que o cão guia. Então ele tem que estar acostumado a todo tipo de ambiente, todo tipo de local, Sim. todo tipo de Se o coisa. cachorro tiver com medo numa situação, ele não vai desempenhar a função Exato. dele, né? Exato. Então, sempre falo, a parte de socialização do próprio cão de terapia e do cão de serviço, ela tem que ser linda, né? Tem que ser perfeita. Né? Porque são cães que vão precisar dessa parte. E durante esse processo de treino, não sei, a gente pode chamar de paciente, a pessoa que vai ser auxiliada? Sim. Tá, então o paciente, ele acompanha o treino, ou seja, ele tem uma função ativa ou não? Ele só aguarda o treino acontecer e quando estiver pronto existe um período de transição, enfim, como que é isso? É o que eu falo. Acho que uma das partes mais legais de trabalhar com isso é que é tudo muito individual. Então é difícil você colocar rótulos. Então assim, já teve... Inclusive a gente tem um cão em formação, por exemplo, que ele vai para os Estados Unidos em fevereiro. E a dona já está nos Estados Unidos, então ela não consegue acompanhar a formação dele. Então a formação dele está sendo toda aqui, ele vai embarcar em fevereiro, a gente vai fazer adaptação com ela lá. Mas já era um cão dela ou não? Já era um cão dela, Tá. né? Já veio com a gente, já tinha um pouquinho mais de 1 ano, né? E a gente colocou o trabalho, o cão tá saindo super bem, inclusive. E inclusive o caso dele é bem interessante. E vai embarcar em fevereiro. Né? Já com um processo legal. Não, conta esse caso aí, você falou que é interessante, conta pra gente.
Esse cão, quando ela me chamou, esse cão ele tomava fluoxetina, porque uma adestradora anterior, a veterinária comportamentalista anterior, achava ele muito agitado e que ele precisava da fluoxetina para acalmar, Que raça que é? para ele desempenhar esse trabalho de serviço. É um Golden. Ah, tá. Então, calma. A veterinária comportamentalista achava o cão agitado para desempenhar o trabalho de serviço, então deu fluoxetina para o cão acalmar. Pro cão acalmar. Mas se não fosse isso, se não fosse para essa função, não teria tomado fluoxetina. Exato. Aí o que eu falei para aí o que eu falei para ela? Olha, se ele precisa, Não, é o fim do mundo. Vai se ele topar. precisa de fluoxetina para desempenhar a função, ele não pode ser cão de serviço. É óbvio. O que pode ter acontecido é que ela não sabia treinar o cão direito, não tinha Pode acontecer. conhecimento, né? E colocou a fluoxetina pro cão abaixar e você ficar feliz. Mas se o cão abaixa, ele não vai desempenhar a função direito. Né? Enfim, no final, sugeri para ela fazer o desmame, indiquei uma veterinária que trabalha com a gente para fazer o desmame bonitinho. A gente fez o desmame desse cão para ver se ele realmente precisava da fluoxetina ou se era só, né? É só um cachorro E aí- jovem E aí hoje o cão tá lindo, né? O cão tá desempenhando super bem. e para desempenhar essas funções, que são várias, né? É que nem o cão guia, que é Golden Labrador e talvez Border, ou tem muitas raças que podem fazer isso? Um cão pequeno pode fazer isso, um cão médio, um cão peludo, um cão... Pode. Em teoria não tem nada que restrinja, né? Aí o que acontece? Por exemplo, na Europa isso é um pouco mais parecido com o cão guia, a questão dos institutos, a doação, etc. Nos Estados Unidos isso já é mais liberado. Tanto que a gente tem muito mais cães de serviço nos Estados Unidos do que tem no resto do mundo, né? Então, o cão, por exemplo, dos Estados Unidos, basta ele estar ali com comportamento estável, ele desempenhar as tarefas, não tem mais nada que seja exigido, né? Então, inclusive, o único filtro lá que tem é justamente o comportamento do cão. Bom, então isso é um bom caminho. Eu gosto, né? Eu particularmente gosto. Tá, e nesse caminho aí, quais são as raças mais usadas lá para isso? Normalmente a gente tem, o pessoal chama das grandes 4, né? Que seria o Golden, o Labrador, o Collie e o Poodle. O Poodle grande, né? O Collie? O Collie. Lessie. Yes. Né? A Lessie. Porque ela tem Então tanto são cachorro, os tanta quatro mistura de principais. cachorro que eu achei que eram mais cachorros. Os pequenos eles não usam? Então, depende muito de paciente para paciente. Você vê como é uma coisa muito Porque personalizada, como tudo as pessoas- depende. Como as pessoas né? moram em apartamentos hoje em dia, né? E nem todo mundo consegue ter um cachorro grande. Até é bom pro cachorro grande que isso não aconteça. Eu achava que os cães pequenos iam ter um pouco mais de destaque nisso aí. Às vezes tem, né? Mas aquilo é muito personalizado. Por exemplo, se o paciente, pensando como serviço psiquiátrico, por exemplo, se ele precisa de terapia de pressão, Não, tudo bem. talvez aquilo, um Spitz, um Yorkshire, Não. não vai Mas conseguir o que dar vai o peso latir pra ele, necessário. ó, você tá saindo fora do... Aí pode ser. Entende? Então é muito personalizado. Pode Isso é morder muito sua canela e legal. falar, ô, tá surtando. Isso é muito legal. Cara, eu fico tão irritado com o negócio do vou dar fluoxetina pro cão desempenhar uma função. Não faz sentido, mas aí me deu uma pergunta. Não, faz sentido, cara. Esse povo. É. E é o que eu isso que dá falo. abertura, na minha opinião. É isso que dá abertura pra vir um pessoal radical e falar assim: não, o cão de serviço não pode, você tá abusando, e seu cachorro não quer Exato. trabalhar. Porra, mas também se começar essa loucura de começar a dar remédio pro cachorro poder ficar bom pra trabalhar, não dá Exato. mesmo, cara. E aí que é a importância, né, do adestrador ser ter um pouquinho de bom senso, mas também se especializar na área, porque aquilo são coisas que você vê, isso daqui tá ferindo o bem-estar do cão. Se Mas for esse assim, é o ele ponto. não pode ser O usado. que é um adestrador especializado na área? Ou seja, existe uma certificação para você poder trabalhar com esse tipo de cão? Ou qualquer adestrador pode falar assim, ah, que legal, gostei dessa área, vou trabalhar nela. No Brasil não tem nada que impeça, né? Tá, mas como que você certifica Mas- um cão? Como que eu falo, ó, esse cão aqui realmente é um cão de assistência? Para poder No entrar Bra- nos lugares. Pra poder entrar Aquela- nos lugares. Não, desculpa. É aquela primeiro brincadeira. você tem que certificar o adestrador. Exato. Exato, exatamente. Exato. Mas como Exato. eu certifico o cão? Como que eu provo que esse cão é um cão de assistência para poder frequentar os locais públicos? Gente, no Brasil é várzea, tá? Pelo menos hoje. Enquanto não tiver Mas a você aprovação emite uma da lei, carteirinha, você... eu emito. Cada É, Uma um. eu carteira que emito. você Sim, sim. inventou, sei lá. É. Você Não, é uma elaborou. carteirinha de identificação. Várzea Bom, oficial. É, Você- mas assim, é várzea porque assim, você não tem, a profissão de adestrador não é regulamentada. É. Pegar alguém na esquina, assina aqui pra mim que o cão é É. adestrado, o cara assina e passa. Lógico. Não tem comprovação que o cara é adestrador. Né? Então a gente sabe que hoje é várzea. Tanto que a questão das fraudes de cão de serviço, né, pra viajar no avião, acontece muito disso. Às vezes a própria pessoa assina. A própria pessoa pode... Acontece. Pensa bem, eu posso ir lá num cara que faz carimbo
E inventar um carimbo, Exato. inventar o CRMV, Exato. ou sei lá o quê. Tanto que um dos filtros que a gente tem tentado colocar é a questão da própria FBA, que por enquanto é a única organização que está tentando fazer essa regulamentação, né? Tá. Então, não tem muito para onde correr, não tem nenhuma regulamentação sobre isso, né? Então, qualquer pessoa pode ir lá assinar com o cão adestrado. O ponto todo é, uma vez que você fez um atestado, um laudo, você é responsável por aquele cão. Então, legalmente falando, todos os cães que têm o meu laudo, por exemplo, se ele morder alguém na rua, eu sou tão responsável quanto o tutor. Então, esse ponto, ele é importante que muita gente não sabe. Mas Mas você não pode se responsabilizar. Alguém vai lá e pisa no pé do cachorro. O cachorro mordeu a pessoa. Se eu coloquei que o cão é dócil, está preparado, ele não pode morder. Nem se defender. Ou seja, mais um Entra motivo... na responsabilidade técnica. Por isso que aquilo sempre falo, né? Inclusive nos cursos que a gente faz. Se você for dar um laudo, você não pode só laudar o cão. Você tem que ter muita confiança em quem está conduzindo esse cão. Porque... Então, mas mais um motivo Mas peraí, ó. para você pegar um cachorro que não é de cliente. Ou pegar um cachorro filhote e treinar de uma linhagem boa. Eu vou e tal. tirar minha CNH. A autoescola não vai... Ela me deu a CNH, sei lá, o Detran, quem seja, o Poupatempo, o seu governo. Não importa. Se eu atropelar alguém, eles não têm nada a ver com isso. Não, mas aí a autoescola não é responsável técnica por você, entendeu? Uma Ok. vez que você emite um laudo, Mas você está emitindo uma responsabilidade Mas eu tô dirigindo técnica. mal e não aprendi a dirigir, só comprei a carteira, eles são responsáveis. Bom, sei lá. Então, Eu acho- mas aí você... Entra como médico veterinário, por exemplo, que atestou que o cão estava saudável e não estava. Mas calma. Você emitiu lá a sua carteirinha, emitindo um laudo que você treinou esse cão. Você tem um prazo de validade? Porque se você colocar a vida Sim, inteira, é muito tempo, cara. Sim, Não dá. eu coloco prazo de validade para a pessoa se manter ali em constante atualização. Se ela E a gente te chamar vê de se o- volta- se o comportamento do cão continua estável. Tá. Porque E a gente essa- sabe que mudou de país, foi fazendo não sei o que e tal, acabou com o manejo do cachorro, a gente sabe que vai ter mudança Se de comportamento. separou, perdeu um ente na família. Exato. Quanta coisa pode acontecer, né? Sim. Então a gente mantém essa atualização, especialmente porque a gente sabe que o comportamento do cão pode mudar. Uhum. Né? Então a gente tem um prazo de validade, normalmente varia de 6 meses a 1 ano. Fez o treinamento, o cachorro está apto a trabalhar, começou a trabalhar. É necessário fazer treinamentos de manutenção ao longo da vida, além dessa avaliação se o cachorro continua apto, ou não? Uma vez treinado, não é mais necessário fazer ajustes. Normalmente nessa avaliação a gente vê se precisa ajustar alguma coisa. Mas se o Sim, mas cachorro normalmente é necessário? Esse é o Mas ponto. se no dia a dia ele está trabalhando, precisa? Depende muito. Se ele está trabalhando direitinho, Então, está aí sendo não precisa, retreinado já. Exato. Então, mas essa é a Então, pergunta, se é é necessário É fazer aquilo, às vezes a ajustes gente ou não. chega lá, putz, 6 meses, e aí, como é que tá o cão? Desempenhando a função bem, mas começou a ficar um pouquinho agitado com criança porque a gente mudou de apartamento e as Entendi. crianças... É outra- Bom, aí a gente faz então vamos trabalhar isso daqui para resolver o problema, né? Mas a base toda já tá feita, né? Então é só coisa pontual ali, né? Tá, De e mudança de vida, coisas assim. E uma vez que você termina o serviço e emitiu o laudo, sei lá, de 6 meses ou 1 ano, tanto faz, nesse meio tempo, você tem algum contato com esse cão no meio do caminho? Ou seja, você dá um suporte para essa família, para esse animal ou não? Com certeza. Né? A gente fica sempre disponível para todos os nossos alunos, né, com cães de serviço, a gente está sempre disponível para tudo que eles precisam. Né? Desde parte burocrática, por exemplo, precisa viajar com o cão, a gente ajuda, né, com relação às companhias aéreas, etc., até aquilo, Paulo, aconteceu isso daqui, já aconteceu de aluna nossa, tá morando em Portugal e ser atacada por cães lá, e aí ela, putz, e agora, o que eu faço? Não sei se ela vai ter alguma mudança de comportamento e tal. Então a gente sempre mantém esse suporte eterno. Tá. Outra questão. Esse cachorro, ele foi treinado, certo? Para detectar, por exemplo, você falou detectar uma convulsão com antecedência de 15 minutos a meia hora, certo? Ok. O que o cachorro percebe nessa pessoa que ele imagina que vai ser a convulsão para ele poder avisar? Ou seja, qual que é a percepção do cão? O que ele detecta? É um cheiro? É uma visão? É um tremor da pessoa? O que é? Exato. Vai depender muito de cada síndrome, por isso que a gente precisa do médico normalmente junto, né? Até porque, assim, a gente não é especialista em todas as doenças, mas o médico é. Então, o que acontece no corpo da pessoa que a gente possa conseguir parear, detectar, etc. Às vezes é uma questão de odor, né? Por exemplo, diabetes altera o hálito, né? A pessoa vai convulsionar, normalmente, por exemplo, começa primeiro a ter um pouco de náusea, e às vezes a pessoa ainda não percebeu que ela está começando com a náusea, mas o cão já percebeu, né, as mudanças de comportamento, as mudanças de transpiração, etc. Que louco. Né? Então vai parear de acordo com a doença, o transtorno que aquela pessoa realmente tem.
né? Tá. E aí tem cães que, por exemplo, até hoje eu não sei como o Scott conseguiu parear isso à distância. Né? Então, isso se a Patrícia... Como que é? O Scott, ele aprendeu a parear à distância. Ou seja, a Patrícia está no meio de uma multidão. Se eu tô com o Scott aqui, a Patrícia está entrando em transtorno no meio da multidão, ele consegue alertar. Mas como assim? Cara, eu juro pra você A que isso eu quantos também metros não você tá sei. falando? Cara, bastante. Tá, a mas a gente, questão... bastante. 50 metros? Por aí. Não, tudo bem, mas a questão é, como é que você treinou isso, então? Se você não sabe como foi feito... Ele pareou sozinho. Hum. Não sei como. Mas Isso aí, mas ele pariu. no começo houve o treinamento e Houve ele o- desenvolveu. Isso, ele foi desenvolvendo sozinho ao ponto dele conseguir alertar Ele foi evoluindo. à distância. Isso que eu exato. falo, eu acho É muito você legal. falou de 4 raças lá e você não falou do Border, mas eu acho que o Border pra isso aí seria um cachorro E eu que ele gosto presta uma muito. atenção. Exato, eu gosto muito. Mas qual que é o problema que a gente tem com Border normalmente? As pessoas não têm mão pra lidar com o Border. Sim. Porque eu achei, por exemplo, para um trabalho o Border é bom, porque ele é obcecado pela Exato. porcaria do trabalho. né? Exato. Então você pegar até alguém, às vezes, com uma vida mais sedentária, etc., às vezes com Border tem um pouco de dificuldade. Tá. Vamos voltar no caso da a Patrícia é sua esposa, né? É. Tá. Qual que é a crise que ela tem, que ela pode ter? Que a gente não quer que ela tenha. Ela mas- despersonaliza e ela, às vezes, entra em crise de automutilação. Tá. Como é que você iniciou o treino do seu cão para ajudar nessa questão? A gente começou primeiro a simular, né, as crises, fazer a simulação visual mesmo, né? E depois eu fui aproveitando os momentos que ela realmente estava em crise e ajudava ele a induzir, trabalho de desobediência programada, né? Então às vezes ele tá no place, ele só sai se ela entrar em crise ou se ele for liberado, né? Uhum. Então começou nesse processo. E aos poucos ele foi pareando que Ele tanto deve, sentimento... Ele deve sentir outra coisa que você não sabe o que é exatamente. Exato, exato. Se é um odor, se é um Exato. hormônio. Como no caso dele era para ser uma resposta, daí era ser resposta só. Então ele entrar em crise, ele intervir. E ele Uhum. começou sozinho a demonstrar que ele estava antecipando. Então antes dela entrar em crise, às vezes ele já estava indo lá. Tá. E Né? como saber se de fato ela entraria em crise e se não é um comportamento que tá ficando... Ela entra em crise. Sempre que ele avisa um tempo antes, Quando depois é, ela de entra. quando é de crise, ela entra em crise mesmo assim. Né? Tá. E aí Ainda vem- De forma nenhuma, tô fazendo perguntas aqui, não tô Claro, duvidando nem claro. de você nem da casa da sua esposa, mas ainda assim, como saber se o fato de ele ter avisado justamente desencadeia uma crise nela? Ou seja, sabe o que você isso é percebe? legal, né? É. Isso eu discuti muito com a Casey, que tem a Nala Maria, Uhum. porque ela percebeu que a Nala também estava alertando, e foi justamente o levantamento que eu fiz para ela. Como você sabe que ela está alertando e não você entrou em crise porque ela fez esse sinal? Tá? E aí a gente fez alguns testes às escuras com relação à medição de batimento cardíaco, etc, etc. E a gente conseguiu constatar que ela estava alertando quando estava tendo alguma alteração de fato no organismo dela. Uhum. Elevação de frequência cardíaca, elevação de pressão, etc. Tá, legal. E como é que você acha que ele percebe isso a tantos metros de distância? Aí eu O que, preciso que ele chegou a desenvolver? Cara, não tenho a menor ideia. Eu sei que esse dia foi muito legal. A gente tava numa corrida, naquelas corridas pet, né? Que a gente foi convidado. E a Patrícia deixou o Scott comigo e foi levar nosso filho pra comprar pipoca e tal. Então ela entrou no meio da multidão. E eu com o Scott conversando com uma amiga nossa que tava lá. E o Scott começou a alertar. E eu, esquisito. Tá louco? Eu esquisito, né? E eu olhando assim, meu, como é que ele tá vendo a Patrícia daqui, né? E eu Ele tá tentando sentindo olhar cheiro, e tal. né? Beleza, deu uns 5 minutos, ela volta. E aí, você tá bem? Aí ela já começou a chorar. Tá. Né? E Não. como que ele alerta? Qual que é o sinal que ele dá? O Scott, pra esse alerta de ter alguma coisa errada, ele chora, ele dá um... né? E ele Ele fica meio... ele quer ir pra lá, né? ansioso, Exato, ele ele, assim, ele Se demonstra você soltasse, ansiedade. Ele ia fazer o quê? Ele vai pra ela, E faz o que nela? pula. Fica de Né? pé Que nela. exato, ele fica de pé nela. Tá. Né? Eu tenho alguns vídeos disso acontecendo. Acho que a gente vai botar aqui. É. E se alguém abraçar ela, ele não vai Não, de boa, bem vai tranquilo. ficar estressado. Não, ele só... No caso da despersonalização, ele pula e fica lá. No caso, se ela tem alguma coisa, começa a se coçar, por exemplo, alguma coisa assim, ele começa a intervir com o focinho e não deixar. E aí ela para? Né? E aí ela começa a regular e tenta usar o pelo dele para se autorregular. E se a coisa é mais forte mesmo, aí ele sobe nela, né? E mantém o peso ali, né? Às vezes ela percebe, ou ela senta ou ela deita, e ele faz a questão da terapia de pressão para ajudar ela a retornar, né? Dessa crise. Tá, vamos falar de um caso como o diabetes, tá? Como que o cão percebe, então, a diabetes? Você falou pelo hálito, Isso. correto? Tá, mas tem alguma outra alteração fisiológica que o cão consegue perceber?
cão consiga perceber, acredito que até tenha, mas o principal que é feito, né, quando trabalha com isso, é a questão da alteração do hálito. Tá, e aí, nesse caso específico, no caso de um diabético, tá? Qual é a sinalização que o cão faz, em quanto tempo de antecedência e que atitude que esse paciente tem que vai, enfim, ajudar ele a se livrar da crise? Normalmente 15, 20 minutos, né? A gente sabe que tem essa alteração do hálito que o cão consegue perceber. Aí o alerta, normalmente a gente combina com o paciente profissional de saúde, que pode ser, né? Muito parecido com o que faz com o cão de faro, né? Então tem alguns que sentam, outros que deitam, outros que mudam o comportamento, outros que eventualmente possa latir, etc, etc. Aí então a gente faz... Aí a pessoa consegue entrar com a medicação, né? Pegar a medicação. Ok. Então essa sinalização também é individual? É individual. Tá. É individual. E individual pelo que fica melhor pro paciente ou porque o cão já tem uma certa aptidão para agir daquela forma e se aproveita e Um pouco dos dois, né? Um pouco dos dois, mas principalmente o que fica melhor pro paciente. Tá. Deixa eu voltar naquela questão lá dos cachorros que as pessoas já têm. Aí a pessoa tem o cachorro e a pessoa não quer deixar você levar o cachorro. E mesmo assim você treina? Depende. Se der pra treinar sem ser com a gente... Não vai demorar mais tempo, não vai? Demora mais tempo. E isso eu sempre deixo claro, né? Ó, o cão sendo formado na escola, o processo costuma ser mais rápido, vai ser muito mais eficiente, tem muito menos chance de erro. Talvez seja até mais barato, que vai ser mais rápido. Mas... não consigo, blá, 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 e a gente entende que realmente tem gente que não vai conseguir se separar do cão assim, né? E dá pra treinar, mas assim, você vai ter que se dedicar ao triplo e tem muito mais chance de dar errado. E a chance de dar errado é o triplo também. Exato. Até muita gente pergunta às vezes, por que não dá pra ser o vira-lata? Porque eu só vejo cão de raça fazendo. É justamente pelo custo-benefício. É lógico. Você vai precisar usar uns 10 vira-lata pra baixar um. Exato. Mas só para não ficar estranho, obviamente que a gente sabe essa resposta, mas para o público de casa, por que então o vira-lata, por que o custo-benefício de um cão de raça é melhor do que o do vira-lata? Só para o pessoal falar, os caras são contra o vira-lata. O que eles estão pensando, né? Os caras são racistas. Exato. Não, é só porque, né, normalmente os cães de trabalho foram selecionados. A gente tem histórico de doença, a gente tem histórico de temperamento, então fica muito mais fácil selecionar um indivíduo. De atitude pro trabalho. Exato. Né? E aí aquilo, eu pego um cão que eu não sei direito, não que não possa acontecer com os outros, mas aquilo a gente minimiza, é muito risco, né? Aí eu pego, por exemplo, um vira-lata que com 3 anos ele desenvolve um câncer, não pode mais atuar, e a pessoa gastou 100 mil na formação desse cão. Sim, e muitos vira-latas têm traumas, porque o nego chutou, foi atropelado, bateram nele com vassoura, né? Exato. Ou teve uma doença... A gente sabe que o estresse da mãe, ele vai para os filhotes por algumas gerações. Ou eles são formados de raças que não tem nada a ver com essas raças que você está falando aí. Exato. E acontece, às vezes você pega um vira-lata super legalzinho, às vezes tem um temperamento, mas vai ter algum problema de saúde que vai impedir dele de trabalhar. Sim, mas se o cara quiser pegar um vira-lata, vou dar fazer uma hipótese aqui, uma coisa futurista. O cara fizer um exame genético, saber mais ou menos de que raças provém aquele cachorro. E um exame, um check-up top. Aí talvez dê para usar vira-latas, né? Sim. Isso que eu falo, não é restritivo, é uma questão mesmo de custo-benefício, né? É o risco que você vai colocar em jogo. Tá? Bom, você falou um número aí, 100 mil reais, né? É mais ou menos isso que custa para treinar um cão, mais, menos, ou depende da função? Depende da função, mas normalmente é entre 30 e 150 mil. Né? Entre 30 e 150, depende do que vai fazer. Depende do que vai fazer, as tarefas, especialmente quando mexe com odor, normalmente encarece bastante. Tá. Né? Uma vez eu vi acho que foi até no Instagram, uma página de uma moça, acho que, se eu não me engano, nos Estados Unidos, ela é celíaca, e o cão avisa se naquele prato de comida ou naquele ambiente existe glúten, né? Pra ela não ter problema. É bem interessante. Você faz isso? Você treina isso? Nunca me foi solicitado. Mas é muito legal. Muito legal. Eu acho que é uma americana que tem esse cachorro. E, se eu não me engano, é até um vira-lata, justamente. Eu não tenho certeza se é ou não. Você sabe qual é? Não sei. É muito bacana. É muito legal, né? Assim, a gente consegue ver que o cão ele consegue ser usado para muitas coisas. Né? E hoje você está treinando quantos cães e para que coisas? Para cães de serviço, a gente está com 2 em treinamento. Né? Um que está com a gente fazendo a formação na escola e o outro que a gente está atendendo a domicílio. E quais são os
serviços deles? Terapia de pressão, identificação de automutilação. Né? São os dois principais. Isso é uma coisa também na moda hoje em dia, né? Na juventude, inclusive, né? E Eu conheço por exemplo, duas dentro pessoas do... que têm filhos assim, e, sei lá... Dentro do autismo em si, né, são algumas estereotipias, né? Então, algumas crises ali que levam à automutilação. A depressão também leva a isso, né? Depressão pode levar também, né? Patrícia, que é borderline, né? Também tem isso. Então, são alguns pontos que são comuns, digamos assim, né? São mais comuns. Sintomas mais comuns. E esse tipo de cachorro é mais barato ou mais caro de treinar? Por incrível que pareça, são mais baratos. Porque a tarefa não exige que a gente fique buscando odor, não exige que fique, né, num treinamento incessante. Então, costumam ser treinamentos mais baratos. Legal. Mais acessíveis, então. Mais né? acessíveis. Tem muita gente com isso, então isso vai ser um serviço, Exato, de repente, Exato. mais popular, né? exato. Boa. Vamos ver uns vídeos, umas imagens? Vamos. Vamos ver se vai contando pra gente. Consegue colocar pra gente? Vamos ver, esse aí é o... Esse é o Scott. Esse é o seu cachorro. É, da Patrícia, né? Legal. Da mulher. Então aqui, né, hoje o Scott eu uso ele para fazer algumas demonstrações, né? Então aqui eu estava fazendo a demonstração com a Rafaela Uhum. sobre a terapia de pressão, né? Então ela sentiu o peso do cão, né? Então a gente faz uma dinâmica ali para a pessoa entrar num processo ali mais de tristeza, num processo tentando simular ali uma crise, né? Então a gente faz um processinho anterior e aí utiliza o cão para a pessoa tentar se autorregular depois. Legal. Esse é ele. Aí é o Scott. Tem que usar esse colete de cão de serviço trabalhando? É uma obrigação, não é? Depende da legislação, no Brasil não é regulamentado, então obrigatoriedade não tem. Nos Estados Unidos também não é obrigatório, na Europa, a maioria dos países... E por que você fez Pede. esse colete? Só para divulgar o trabalho? O Ou colete porque- como ou pra ele saber que ele tá identificação, trabalhando? para identificação mesmo, então virou também um ponto em que ele com colete ele sabe que ele tá trabalhando, sem colete ele tá mais solto, embora ele também trabalhe sem colete, mas ele... E as pessoas Fica na mais rua tranquilo. têm se ligado pelo colete e não mexido com ele, não te chamado, ou o pessoal não tem respeitado muito? É muito variado, né? A maioria das pessoas não olha o colete ou só vai olhar depois que tocou no cão e prestou mais atenção, né? Não Mas- existe essa cultura. Vou fazer uma pergunta. Esses cães de serviço, de trabalho, se castrados ou não castrados, desempenham diferente função? Diferente a função, não, mas aí a gente tem alguns pontos que podem ser importantes para o paciente. Por exemplo, a fêmea no cio pode ser mais difícil dela conseguir sair à vontade por conta de outros machos e até por Sim. conta do sangramento. Sim. Né? Mas fora isso, Você acha que o Não macho tem. não castrado não é influenciado se tiver uma fêmea no cio próximo, então não pode atrapalhar um pouco? embora as diretrizes peçam a castração, Uhum. ela não vai ser tão influente assim na questão do comportamento geral, boa parte das vezes, né? E um Porque dos a gente pontos... percebe que os cães trabalham menos, entre aspas, se são castrados. Sim. E Talvez aí, como engordem, né? o cão ele tem que ser realmente um pouquinho mais baixo, mais tranquilinho, não tem tanto problema. Mas, se eu castro esse cão, muitas vezes eu não consigo colocar a genética dele pra frente, que pode ser um ótimo cão, né? Então existe um pouco desse debate, tá? Então as Então, diretrizes é recomendam de a casa castração. de casa a casa. De caso a caso, mas as Você vai acabar diretrizes castrando mais as internacionais fêmeas. pedem a castração. Não, mas esse debate, lógico, é um debate válido, mas já existem soluções para isso, né? Se você está preparando esse cão, então você já pode coletar sêmen antes de castrar, você já pode coletar o óvulo também, e, não é? sem dúvida. E pensar Sem em dúvida. fazer isso antes, e caça para desempenhar uma função, e depois, se for de fato um cão bom, você usa Sem dúvida. esse material. E também se não tem obrigatoriedade de castrar pelo menos os machos, né? Porque o cio eu sei que É. tá louco, a cachorra vai sair na rua. Não dá. Não dá. Não dá. Mas Exato. o macho dá. Vamos ajudar. E tem aquela questão de às vezes mudar o comportamento por conta de fêmeas no cio em volta, etc, que a parte da obediência deveria controlar, né? Mas Não, porque a gente percebe que hoje em dia, cada vez mais, a castração juvenil, ela está sendo colocada de lado e tem raças que precisam ser castradas bem mais para frente ou nem ser castradas, né? Que a gente já viu que fêmea golden Exato. não deveria nem ser castrada. E os golden são usados para isso. Então Sim. talvez castrar o mais tarde possível, é isso? Quando estiver no final do treinamento. Quando for entregar o cachorro. é uma hipótese. Tá. É uma hipótese. Ok. É aquilo, como não tem nada obrigando,
fica muito em aberto, Ok. né? Embora as diretrizes recomendem a Quem castração. vai obrigar isso? Onde a gente tem que chegar para acontecer isso? Aí tem que ser legislação, né? Aí é a própria legislação. E quando você fala de diretrizes, são que diretrizes de onde, de quem, como que é? Tem a ADI, né? Que é a Associação Internacional dos Cães de Serviço, né? Que trabalha com a parte dos cães de serviço, assim, basicamente como a IAHAI trabalha com os cães de terapia, né? Uhum. Então eles têm algumas diretrizes, embora existam outras organizações, e eles colocam as diretrizes ali, o que eles querem. Tá. Ok. Vamos passar para a próxima. Aí o Scott também. Aí o Scott, a gente E que tava... é um restaurante? O que Aí a é gente isso? tava num restaurante, né? Que a gente tava prestando consultoria pra esse restaurante por conta da questão pet friendly. Aham. Ok, vamos passar. Isso daí foi no evento, né, do Lexpotea. Ok, Aí tá o Scott e a Benta. A Benta é um cão de suporte emocional. tá. Esse daí foi no TCS. O primeiro TCS aqui da Foi no- São Caetano. Exato. Que a maioria dos alunos, acho que 90% dos nossos alunos aí, eles eram neurodivergentes e conseguiram apresentar e serem titulados com os cães. Você quer lá em São Roque também, né? E lá em São Roque a gente fez outro. Legal. Exato. Vamos passar. E agora dia 16 vai ter uma aluna minha que vai fazer também. Vai, né? Vai. Com o Spitz. É. Pô, manda mais gente lá, tem só 2 inscritos. Bom, O problema é que eu não vou poder ir pra lá. entendi. É véspera, um dia Nesse- depois do feriado, né? Eu também ia mandar uns cães, mas Né? depois E a do gente feriado vai ter. acabou. A gente tá com o trabalho fechado pro fim de semana. E aí, Aí que foi no encontra? Expotea, né? Aí o Pipo e a Kiara são 2 cães de terapia. E o Scott. O que é o Expotea? Expotea é um congresso de autismo. Ok. Especialmente para clínicas, né? Profissionais da área de Uhum. trabalham com essa parte do autismo. Legal. Vamos passar. Aí eu, a Casey e a Nala. Aí a gente tava no congresso, né? Juntando as. Você tava treinando ou você tava com problema? Eu tava recém-operado do quadril. Mas já que é treinamento, ele tava com algum problema. Mas aproveitei pra treinar. Então o Scott, por exemplo, começou a trazer a muleta pra mim. Boa. Mas aí eu tava realmente recém-operado do quadril. A gente tava no Congresso Nacional, né? Vendo a questão do projeto de lei. Né, foi onde a gente conseguiu que fosse solicitada a medida de urgência, que depois foi aprovada. Né? Vamos lá. Aí eu com a Nala. Uhum. Próximo. Então aí foi com o deputado Paulo Bilinski, a Casey, a Nala, a Suelen, que foi a psicóloga que apoiou a gente e deu as diretrizes, né, a parte técnica dos profissionais de saúde para a gente elaborar o texto do projeto de lei, e o deputado Sóstenes, que é o segundo vice-presidente da Câmara na época, que ele que fez o requerimento do pedido de urgência para o nosso projeto de lei. Muito legal. E esse projeto de lei, na verdade, passou? Não, tá, ainda é um projeto que está em análise. Ele isso? tá Vai pra votação. esperando pautar para ser votado, né? Tá. Então, e aí, esse projeto de lei ele vai colocar os cães de serviço ou de assistência no mesmo nível que um cão guia, é isso? A ideia seria basicamente essa. Então a gente regulamentou tudo no texto de lei. Esse texto de lei, na verdade, é um texto que ele veio do Ciro Nogueira e ele entrou com alguns textos substitutivos e aí entrou o final nosso. Né? Aham. E todos os projetos de leis que envolvem essa área, eles são apensados nesse projeto porque é o projeto mais antigo. Uhum. Né? Então, a gente entrou com um texto substitutivo, que foi o que foi aprovado na medida de urgência, né? Onde a gente regula toda a parte, o que tem que ter o adestrador, o que tem que ter os profissionais de saúde, o que tem que ter o cão, identificação, não identificação, etc, etc. Legal. Tem mais foto? Acho que tem vídeos, não? Ah, é um vídeo. Aqui a gente estava numa palestra na Anhanguera, em que eu mostrava um pouquinho do uso do cão de serviço, aí eu estava mostrando a parte de terapia de pressão também para os alunos, como que funcionava, o treinamento e tudo mais. É um caminho longo pra No correr. No treino aí, nessa demonstração, você tem um comando para ele desempenhar, certo? Isso, Tá. Isso. E na vida real, obviamente, ele faz sem comando, ele faz quando ele percebe. exato. E esse é o processo normal. Você cria um comando, cria uma situação,
depois começa a fazer simulações, sem avisar o comando, e depois a vida real. Exato, É isso? Exato. Pra gente que sabe um pouquinho mais, é aquele combo que a gente começa Então, induzindo e depois ele começa a fazer depois automático. Ele descobre que deve ter outros gatilhos que ele Sim. pode usar, né? Exato. E aí que a gente começa a ver o cão desenvolvendo, né? Alertando antes do que estava programado, etc, etc. Legal. Bem interessante isso. E me diz uma coisa, na questão do TCS, esses cães de suporte emocional, apoio emocional, como é que chama? Suporte. emocional. Lá tinha cães de serviço, cães de suporte emocional, naquele que a gente Não, fez. esses cães que estão querendo viajar de avião, que todo mundo fala que é suporte emocional, né? Se pelo menos eles fizessem o TCS, porque todos esses cães, teoricamente, fizeram um TCS. Embora não tenham avaliação ali, mas foram treinados no mínimo para o TCS, né? Sim, sim. E como você tem contato com políticos, não seria um gancho, um caminho para você conseguir, pelo menos que esses cães de apoio emocional, suporte emocional, que querem embarcar num avião, na cabine, tivessem um TCS? Pois é, agora com a aprovação do PATA, né, recentemente, eles já decretaram o suporte emocional, agora vai ser tratado como um animal de estimação normal, né? Então isso já vai valer. Então vai acabar essa questão de querer entrar com medida judicial para embarcar o cão de suporte emocional. Sim, Não, mas não, aí o cara tem um desculpa, TCS. não entendi. O cão de suporte emocional vai ser um animal de estimação normal? Não Dentro entendi. da aviação vai ser considerado Na um cão de aviação, estimação. Você não tem TCS, você não tem nada, você só fala. Não, você então acha o cão que- de suporte emocional ele vai ser um cão normal, ou Mas seja, não vai ter nenhum benefício. Não vai é ter isso? nenhum benefício. Certo. Exato. Tá, mas se esse cão de suporte emocional tivesse um TCS, poderia ter o benefício, o que você acha? Eu acho legal. As companhias aéreas que não gostam muito. Então, mas alguém chegou para as companhias aéreas, você que está mais no meio, e falou: olha, tem o TCS agora. Chegamos aí aquilo para os cães de serviço, super tranquilo. Inclusive tá no texto da lei a Então, os questão cães de da... serviço, a gente está falando desse serviço aqui, por exemplo. Isso. Esses vão estar liberados se tiver o TCS. Inclusive, né, para a formação dele precisa ter então, alguma prova de acho obediência, ótimo. como o TCS ou como o Mas BH. os cães de serviço são cães muito treinados. Não, Exato. mas perfeito, acho Exato. ótimo que tem que ter o Não, mas TCS. E foi Não, eu justamente tava pensando um assim, filtro pet básico que a gente super usou. educado, um pet com uma baita obediência, socialização, que talvez pudesse ir numa cabine, entendeu? Com um documento, sem mentir que ele é disso ou daquilo. Eu acho entendeu? que chegaremos lá um dia, mas as O companhias pet, aéreas sei lá, não... Cidadão. Então, eu Inventar também um nome. acho que chega lá um dia, mas aí também o TCS também tem que evoluir, Sim. desenvolver, né? Acho que tem que ter graus de graduação, né? Exato. Acho que é um caminho, né? É um caminho, né? Eu falo. Enquanto a cultura nossa não for do cão educado e equilibrado, vai ser muito difícil as companhias aéreas começarem a querer flexibilizar isso. De modo geral, as companhias aéreas não querem cães na cabine. Elas são certas. Sim, agora, Paulo, vamos lá. Eu vi foto de lhama na cabine, pavão na cabine. Isso quando era avacalhado do É. esporte emocional, dava o O cara laudo pro vai animal, com uma vaca a pessoa na entrava. Mas, Paulo, você falou assim, ó, lá pro PATA. PATA é a nova medida das companhias aéreas para transporte de cães, que é um projeto brasileiro, tá? O que Exato. significa pata? Projeto, puta, não sei. Animais Aí é, transportados sim. Acho que é é isso aí. Bom, você acabou de me falar que não existe uma regulamentação no Brasil do que é um cão de serviço ou um cão de assistência, que você emite um papel, uma carteirinha falando esse cão foi laudado por mim e ele é um cão de assistência. E Aí a PATA chega e fala: o cão de assistência vai ser tratado como um cão de serviço desde que tenha o TCS. Não vai só mudar, em vez de falar assim, olha, eu tenho um cão de suporte emocional e eu quero ir, vai mudar agora todo o cão de assistência e qualquer testador vai dar um laudo igual? Não, porque o TCS ou o BH não é o único requisito, né? Ele é um dos requisitos. Não, sim, mas o cão de serviço ou o cão de assistência não tem uma lei que fala isso. Qualquer um pode falar, olha, eu laudei é isso. Não vamos só mudar o laudo. Antes era cão de suporte emocional, agora vamos falar assim, agora esse cão aqui foi treinado por mim para ser um cão de assistência? Exato, por isso que aqui, hoje não existe nada. Então hoje nem do TCS precisa, não precisa de nada, só precisa do laudo. Né? No texto da lei, né, no projeto de lei, o TCS, ou a prova de obediência, ele é um dos requisitos. Né? Tem vários outros requisitos para ser considerado cão. Não, entendi, mas pro PATA isso não mudou nada, então vai Não, mudar pro PATA cão de serviço continua igual. Não, a questão das fraudes não mudou nada. Não, Em vez de cão de Mas suporte vai ser eu o cão posso de chegar assistência. na minha casa, vamos supor, eu tenho um cliente meu que quer viajar de avião. Lógico que eu não vou fazer isso, mas eu poderia então. Eu sou veterinário, treinador de cães, te cobro 500 pau, R$1.000, tó.
E o cachorro vai marcar? Sim. Também não mudou nada. Não Os mudou caras nada. fizeram um puta negócio, pata. Não mudou nada. Porra nenhuma. O que mudou foi a questão do suporte emocional, porque o que acontecia? O falsificador vai ter que mudar o nome. O timbre lá, É. o nome. O cão de suporte emocional, ele não entraria nesse processo, mas aí o pessoal entrava com a medida judicial para o juiz avaliar se ele entrava ou não. E aí tem juiz que acatava e juiz que não acatava. Né? Então acabou essa questão de judicializar o suporte emocional. O suporte emocional vai ser considerado cão de animal de estimação normal e acabou. Né? Ou seja, ferrou, eles não vão viajar. Lógico que não vão viajar. E aí, quem quer fraudar vai direto pro cão de serviço, não vai mais pro cão de Isso, vai suporte fraudar de emocional. outro jeito, é isso. Não, Exato. É uma bagunça. Os caras, não, mas olha só, os caras criam um nome, PATA, PAN, Transporte Aéreo, Projeto do Brasil. O Brasil é pioneiro. Pioneiro de quê, meu? Que na prática, na prática fraude o Brasil só A fraude entrou é junto com o trocar Manuel a da Iara. palavra Suporte emocional por causa de serviço? Repete. A fraude vai ser, antes era Suporte ateste que o emocional. cão era o cão de suporte emocional, agora ateste que o cão é o cão de serviço. Já tem fraude de cão de serviço, já tem um lógico. monte, né? Mas aí já não. O pessoal que vai Não, mas, ó, fraudar vou te- não vou vai te mais falar usar uma suporte coisa, cara. emocional. Não usem essas ideias. Não, se vocês me procurarem, eu sou procurado toda semana e não faço, mas vai continuar na mesma. Pra mim não vai mudar nada, mas o Brasil, ele bate no peito e fala: aqui é Brasil, a gente é trouxa mesmo. Porra, meu. Não, somos espertos. Não, eu vou cara fazer um puta acha que é negócio, esperto. fazer um puta nome, vamos dar uma resposta pra sociedade por causa do caso do Joca, e lança um negócio nada a ver, Mas não assim, muda você nada. acha que as Não muda companhias aéreas vão continuar tendo o mesmo problema? Ou que de alguma forma elas vão conseguir ser mais rigorosas? Enquanto não tiver uma regulamentação, pelo menos do Brasil, vai continuar na mesma. Para essa parte que é em serviço, porque só precisa do laudo adestrador. Não exige nem que seja um adestrador profissional ligado a alguma entidade, não precisa de nada. O médico veterinário testa a saúde do cão, mas não que ele é cão de Mas serviço. cachorro de serviço, por exemplo. Médico, Não. médico O humano. médico veterinário. Ah, O sim, humano. e o médico. Tem e que o ter um médico. laudo do Então vai ter que ser paciente. dois falsificadores. Sim, Não, são mas já dois era falsificadores. assim, também. É um psiquiatra, É uma psicólogo. quadrilha. É, Quase. sim. Saiu uma Não, matéria. são várias quadrilhas. Saiu uma matéria na Record que a gente foi entrevistado, inclusive, o Bira também, né? Justamente sobre um caso de uma advogada que fazia esse processo, Ficou bravinho. né? E aí, enfim, aí não posso dizer se ela é culpada ou não, mas com certeza ali a médica psiquiátrica, ela que fez o laudo e o adestrador que fez o laudo falso de um cão que nem existe, né? Incorreram ali num processinho chato, né? Incorreram? Você acha Assim. que eles vão ser punidos exemplarmente? Ah, Não. aí estamos no Brasil, né? O adestrador, talvez, por parecer mais humilde, talvez seja o que mais apanha, o que mais apanha. Quem conseguir contratar o melhor advogado ou pior? Exato. Mas aquilo, né? Um processo completamente errado, né? Vamos lá, em relação ao resto do mundo, o Brasil, a gente falou no início que está engatinhando, está começando nesse cão de assistência, cão de serviço, mas em relação ao resto do mundo, a gente está muito distante. Tem algum país que se destaca, seja pela regulamentação, seja pelo treinamento, enfim, ou pelo número de utilizações, enfim. Eu gosto muito da legislação norte-americana, né? Tem algumas críticas, mas eles são os mais abertos a esse processo, então tá, né, na lei de deficiência de lá, os cães de serviço estão lá, né? E tem esse processo muito mais facilitado, né? Na Europa, funciona basicamente como funciona o cão-guia aqui, então aquilo acaba tendo menos, é só cães doados, etc, etc. Então tem algumas dificuldades ali, então eu prefiro um modelo mais aberto que dê mais acessibilidade a mais pessoas. No Né? Por Japão, mais que... deveria ser o mais top, não tem nada disso? Cara, o Japão nunca pesquisei sobre, acredito, nunca apareceu nas pesquisas No Japão, o que eu vi de eram ter- cães que detectavam um terremoto com 2, 3 dias de Isso, antecedência. exato. Aí são para outras erupção funções. de vulcão, em outras Para outras funções, mas Japão para é tão evoluído, assistência, É. para assistência não estão no radar, não. É. Né? E aqui no Brasil, aquilo, como não tem lei ainda, utiliza-se a lei do cão-guia como analogia e uma parte da lei do deficiente que fala de tecnologia assistiva. Né? Então hoje a única segurança jurídica que tem são essas. Né? Por isso que seria importante, né, a gente ter um projeto de lei aí sobre isso. Você falou que os Estados Unidos para você ainda é uma referência, apesar de algumas questões que você não concorda. Quais são elas? O que você acha que poderia ser ainda Acho melhor? aberto demais. O quê? Acho aberto demais. Então o cão lá ele pode ser treinado pela própria pessoa, por exemplo.
Pelo próprio paciente. Pelo próprio paciente, Uhum. né? E como eu falei, o único filtro é o comportamento do cão. Porque a pessoa não pode perguntar para ela se ele é um cão de serviço e o que esse cão faz. Mas não tem demonstração, não tem A nada. pessoa treinou o cachorro dela. Qual é o malefício para a sociedade? Se a pessoa souber treinar, nenhum. Agora, se a pessoa não souber treinar ou estiver Para a mentindo que sociedade, treinou... tô falando, não para ela. Então, se a pessoa estiver mentindo que treinou, é um cão que pode colocar outras pessoas em risco. Morder alguém, etc. Como etc. qualquer pet. Como qualquer pet, então não exato. muda nada. Exato. Eu acho que é bom, porque Exatamente. você está formando mais treinadores, mais gente interessada, entendeu? Exato. Melhora a realidade deles do que a nossa. Sim, É. sim. Por isso que eu vejo que, né, o mundo ideal seria um meio termo, quer dizer, ter algumas barreiras para nem todo mundo poder falar que aquele cão tá formado, então ter algumas questões que comprovem mesmo que esse cão passou por treinamento. Né? Eu entendo. A questão de acidente na rua, com outros cães, tudo bem. Mas a pessoa que está treinando um cachorro para ajudar ela numa questão de saúde, ela tem interesse, hein? Muito. Muito interesse. Né? Eu entendo ela só tem interesse. Eu entendo sua crítica, mas lógico que existe malandro em qualquer lugar do mundo, né? No Brasil, mais. Aqui mais, sem dúvida, mas em qualquer lugar do mundo tem. Mas nos Estados Unidos tem uma questão assim, a pessoa ela realmente, ela fala a real, porque ela sabe que para ela é importante. Então, quando você fala, você pergunta para alguma pessoa, mas você fez tal coisa, e ela fala não que essa pessoa não possa mentir, mas a chance é que sim ou não mesmo, você vai poder É que acreditar, lá você tem acredita nas pessoas. tem muito cão fake lá também. Né? Inclusive muito cão fake que vem daqui. Mas tem muito Isso é cão fake. normal. Mas, peraí, Mas tem muito você cão tem uma fake, doença. O teu cachorro é uma das salvações suas. Você não vai fazer essa fakice aí de propósito. Exato. Você Por isso pode que estar lá... no processo de evolução como treinador e você vai, tá bom, mas você não vai querer, você não vai ganhar nada com isso. Exato. A não ser que você Exato. seja um treinador ruim e tá vendendo cachorro, mas ninguém vai comprar cachorro de você se você é um treinador ruim. Exato. Não é? Por isso que eu falo, lá o mercado se autorregula, basicamente. Sim. Né? Mas ainda assim tem bastante cães fake. Então eu acredito que, especialmente para nossa realidade, colocar algumas barreiras seja Pra importante. nossa, sim, porque... Seja importante para que tenha um bom nível, né? Mas lá é aquilo. Se eu falei que o cão é de serviço, o cão é de serviço, e a única coisa que vai falar que ele não é se ele tiver algum comportamento inadequado. Embora essa situação aqui no Brasil seja rudimentar ainda, você vê um crescimento rápido disso? Tanto para o adestrador, quanto para o paciente, quanto para o emprego dos cães? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que talvez o que jogue contra é que, infelizmente, a nossa classe não é muito unida. Na verdade, conheço existe, poucas classes tão desunidas quanto a nossa, que é cada um por si, Deus por todos. Então, se a gente conseguisse se unir, seria muito mais rápido. Mas eu acho que vai ser uma tendência natural de acontecer. Mas hoje em dia, por exemplo, você não consegue viver só de cão de assistência. Você atende pet também. Ou não? Sim. Eu brinco, né? Ainda o que paga as contas é o pet, porque é onde tem maior público, né? A sua escola, por exemplo, não faz só o treino de cão de assistência. Não. Ela pega outras situações para treinar. Trabalha com todo tipo de cão. Legal. É bom nesse momento para um aprendizado, né? Quanto mais aprender a ser um Exato. bom treinador de cães, no futuro vai ser um bom treinador de cães de serviço, né? Exato. Mas tinha que ser mais profissional, tinha que ter um pouco mais de definições do que é uma Eu coisa penso que até é como outra. são cães que de fato muitas vezes vão ser a diferença, por exemplo, né, nessas alunas que tem a questão dos desmaios e elas precisam do cão alertando, por exemplo, quando elas estão dirigindo, às vezes vai ser a diferença entre a vida e a morte. Quando eu fiz aquele TCS lá em São Roque, tinha coisa assim lá? De serviço não, só suporte emocional e de terapia. Muito bom. A Kiara, inclusive, que a gente viu, ela fez o TCS lá. Legal. Acho que a gente acabou todos os vídeos. Já não tinha mais algum? Tem mais? Vamos terminar de ver? Muito interessante tudo isso. É um universo louco. Um universo muito muito legal. amplo. Como os cães Muito podem... A capacidade do cão, né? E daí vem as pessoas e falam, por que tem criador de cachorro? Nós temos... O buraco é mais embaixo aqui. Eu sempre falo, a seleção O cachorro genética é não tem que O cachorro não importantíssima. tem que trabalhar, ele não pediu. Então, não, mas Nos Estados Unidos, eles usam, por exemplo, muito o Labradoodle e o Golden Doodle Sim. para cães de serviço. Então, eu queria te falar. Você falou do Golden e do Poodle. Eu falei, mas e as misturas, entendeu? Exato. Também, né? Aí também, então, aqui esse processo, né, da crise ali de Aí você tá treinando, né? Exato. Aí tá num processo de treinamento
em que ele faz o alerta ali da pessoa se coçando, né, se batendo, né, num processo ali de estresse, de ansiedade. Ok. E como essa tinta aqui que vocês usam no rabo? Ela é uma tinta importada especial para cachorro. Tá. E sai depois de um tempo ou não? Sai depois de um tempo. Mas muito Aí tempo. tem que retocar, pra normalmente tomar 6 meses. 6 meses. Dá mais pra ou dar menos. vários banhos numa boa? Sim, Tá bom. sim. E aí, nesse vídeo? Aí a terapia de pressão. Então naquele lá eu tava fazendo na Rafaela, aí eu tava De fazendo... onde veio esse dog aí? Esse cão ele veio da OLX, acredita? É mesmo? E o pior, ele não deveria existir. Ele é duplo Merle. Então ele veio de uma cruza que não deveria ter acontecido. É porque ele é bem pigmentado, mas não é surdo não, né? Não. Nem cego. Nem surdo, nem cego. Que coisa, que ele é um cachorro Mas bonito. veio um... Como o criador de borda, tô falando. Podia E eu, saber eu brinco, né? A Patrícia ganhou na loteria, Ganhou porque na fez loteria. tudo errado e conseguiu dar certo Sim. ainda. É o cão de liquidação da OLX que É o no cão no final lugar que achou um nunca mundo devia bom. ter comprado. É. Não compre cão da OLX, E- no Mercado Livre, nem em Budazars, nem em lugar nenhum, a não ser no criador idôneo. E eu sou suspeito pra falar, mas aqui o Scott ele é um ponto fora da curva total, assim, porque ele desempenha tudo bem. E quanto tempo tem o Scott? Ele tá com 4 anos. 4 anos. Tá bom. Ok. Vamos passar pro próximo. Esse acho que a gente viu, não? Aí eu tô com... Não. Ah, não, é um outro. É um outro. Tô com o Diogo aí fazendo o processo da terapia de pressão também. Uhum. Aí a gente tava no congresso, né, com o Scott, a Suelen, a Keissa com a Nala, esse é meu filho, que tá no meu colo. Uhum. Ok. Vamos passar. Acabou? Legal. Muito legal. Bom, Paulo, tem alguma coisa que a gente não abordou que você acha que é importante? Algum tema sobre o assunto que vale a pena? A gente é meio leigo nisso, então é bom, você deve ter coisa que a gente não deve ter abordado. Gente, eu falo, esse é um assunto que dá pra fazer vários e vários episódios, né? Então, acho que o principal a gente falou. Bom, acho que faltou uma coisa que a gente não falou, que é aquela discussão de se o cão, a gente está falando do preço do cão, né? E se o cão deve ser doado, ou seja, o treinamento doado já o cão pronto, ou se deve ser o próprio paciente que busca esse profissional. Vamos falar um pouquinho disso, só para a gente finalizar. Vamos. Existe, inclusive, pela ADI, só entra na ADI quando é um processo de ONG, quer dizer, o cão ele vai ser doado. Tá. Né? O que é ADI? ADI seria a Associação Internacional dos Cães de Serviço. Uhum. O que eu particularmente sou contra de existir somente essa forma. Sim, lógico. Então, as diretrizes são essas, algumas pessoas também têm essa mentalidade, muito também por conta do se eu dou o cão, eu posso pegar esse cão a hora que eu quero, que também é uma ideologia que não me agrada em nada, Uhum. né? Então, o cachorro é seu, se tiver algum ADI problema... é da onde? ADI internacional. O internacional é o quê? Os Estados Unidos não tá nem aí pra ela? Então não é internacional. Maior parte Europa, né? Mas tem nos Estados Unidos também. Por exemplo, no Brasil não tem nenhum representante da ADI no Brasil. Né? Então, algumas coisas são meio complicadas, é muito E politicagem. como é que alguém pode discutir alguma coisa se não tem no Brasil? Exato, Deixa a coisa Exato. aberta, então, pra desenvolver. exato. Aí lá no futuro a gente organiza. Mas tem gente que bate na tecla que não pode ter serviço particular e que tem que ser só cão doado e que ele tem que ter o poder de tirar o cão da pessoa a hora que ele quiser, se ele achar necessário, que a pessoa não tá cuidando direito ou alguma coisa nesse Tá bom, ele sentido. pode ter essa ideia, você pode ter outra e vamos conversando. E Exato, vamos trabalhando os dois frentes. exato. Não tem que proibir nada. É o que eu E eu sempre penso falo. assim, ele pensa assim, ok, vamos conviver desse jeito. Não tem que Exatamente. um querer se Exatamente. sobrepor ao outro. E eu acho que tem que ter os dois, né? Quer dizer, Ó, tem que ter o processo de talvez tenha doação uma e também tem que ter o serviço Talvez tenha um particular. terceiro jeito também, vamos dar uma olhada. Exato, exato. Né? Mas hoje funciona assim, né? Existe um pouquinho dessa rixa, né? De quem só quer doar o cão e quem tem preconceito com quem tá realmente treinando, né? No caso de... Mas por que tem preconceito? Que acha a pessoa acha que não deveria ser assim, tem preconceito com ferramenta, né? Então pegar o pessoal da Europa não pode colar de garras, não pode guia unificada, não pode nada disso, né? E você vai para os Estados Unidos, um monte de cão de serviço com colar de garras, com guia unificado, Colar etc, eletrônico. etc, colar eletrônico.
Então a gente tem um monte desses pontos também, que acho que foi a única coisa que a gente não falou, foi das questão das ferramentas. Não, vamos falar então. Não. Vamos falar. Não, muito Porque- bom. A gente gosta de falar, inclusive. Deixa eu te falar uma coisa. Não, eu acho engraçado isso, porque assim, Estados Unidos é o que mais tem. Uhum. O que mais está evoluindo. Os caras querem o quê? Colocar uma coisa contra os Estados Unidos, que é o mais evoluído, e fazer de outro jeito. Falar que os Estados Basicamente Unidos tá é errado. isso. Basicamente é isso. Tem gente aqui no Brasil que segue No seu fervorosamente dia a dia linha de europeia. treinamento, você costuma maltratar cães? Não, você usa as Não. ferramentas adequadas justamente Óbvio. para eles. Desenvolverem bem, tá no melhor Você do sabe usar a bem-estar dele. ferramenta e eles ficam de boa, eles estão felizes, Exato. alegres, trabalhando. Exato, É só para parar uma arestinha aqui e outra ali, não é? exato. Né, e tem condutor que se sente mais seguro com algumas ferramentas. Lógico, tem condutor que precisa, até porque Precisa. ele tem uma debilidade, uma deficiência. Exatamente. E aí, quando eu começo com proibição de ferramenta, eu começo a excluir essas pessoas que poderiam se beneficiar do cão. Sim. Né? E a gente teve problema já com. Inclusive no último Open a gente teve problema por conta do colar de garras. Open. No Open. Né? No Open. Não, que open, desculpa. No Open que teve em Taubaté. Ah, Mas por que não? Do TCS? No TCS, não. A gente foi visitar o evento, né? E veio uma pessoa você que... estava visitando o evento? É. Você não é uma pessoa oficial do evento. Foi? Tá, então calma. Mas você não era. Peraí, você não era um competidor. Não era competidor. Você não. era um passeio. Estávamos lá visitante, é. visitando, exato. E aí, Exato. você estava usando o colar de garro no seu cachorro, é isso? Aí, não, a Bento e o Scott estavam com colar de galo, inclusive tinha um stand Desculpa, da quem que tava? Não Zawar. entendi, desculpa. Quem que tava com colar de garras? A Benta e o Scott, que Bento estavam e ali na Scott, foto. sim. é. Aham. Mas eles E- estavam vendendo esses produtos lá. Exato, inclusive a gente estava no stand O deles representante da Zawar pra... falou que não podia ter Não, colar de Não, garras. não. O Representante cara do É. Open que a gente não precisa falar nada. Depois você fala pra gente, mas não Exato. precisa falar nada. O cara julgou eles, né? Aham. Exato, Botou o dedo na cara, mas esse foram cara lá, tava recebendo dinheiro do Zavar. É. E foram lá falar besteira pras meninas, inclusive elas se alteraram. Eu tava recém-operado, então tava de muleta, não podia fazer muita coisa, né? Eu fiz a segunda operação do quadril nessa época. E aí tivemos um debate quente lá, né? Por conta do colar de garras. Porque a pessoa segue essa ideologia mais... Mas não faz nem sentido. Mas será que essa ideologia? Mas você não sabe nem quem é. Ou sabe? Mas eu- Você já sacou quem é? Eu não saquei quem é. É uma pessoa que estava organizando o evento? Tá bem próximo ali. É. Né? Bom, enfim, depois a gente Aí vê, no mas... off... Não, porque eu acho estranho, Aí porque eu no off conheço a as gente- pessoas ali e eu tô. É. Eu tô querendo imaginar quem seja, porque É. se essa pessoa que tá na organização ela põe o stand da Zavar lá, ela tá se contradizendo. Não, e a Zawar vendendo a ferramenta, inclusive. É, então, por isso eu tô falando. Não, e a Você pessoa- poderia simplesmente falar, acabei de comprar aqui no stand do seu evento, seu Zé Mané. A Grazi e a Patrícia entraram em crise no evento por conta desse rolo, né? Ah, porque cão de assistência não pode. Eu falei, quem falou que não pode? Não, você tá tirando essas coisas. Né? E as meninas se estressaram, tivemos um estresse bom disso aí. Eu acho que você tem que se mirar mais nos Estados Unidos, viu? Eu sou a favor da liberdade, né? É, Então, a democracia liberdade. plena, liberdade. Exato. Para, meu, o negócio já tá tão difícil. Se a gente tem que usar, né, os cachorros que são pets, que estão mal educados, como é que eles vão se comportar? Talvez precisa de uma correção. Então, Fora a hello. hipocrisia, né? Que a gente sabe que tem, porque, por exemplo, lá fora não pode muita coisa, mas os caras usam escondido. Sim. Né? Então é uma hipocrisia absurda. Lá fora você tá falando na Europa, né? Na Europa, na Europa. Ok. É, os caras fazem uma ferramenta com cara de outra agora, você já percebeu? É, esse cara. É? É o calabresa vegano. É por aí. Não é? É por aí. Os caras começam por aí. a mudar isso. Os Que é caras bem fazem. difícil. É complicado. Bom, algum ponto mais importante? Acho que é isso. É isso. Legal, acho que foi um bate-papo bacana. Acho que as pessoas talvez conheçam um pouco mais o que é um cão de assistência, mas também fique claro para as pessoas o quão cru a gente está, o quão não profissional é o mercado e o quão seria bom se fosse um mercado profissional. E é complexo mesmo, né? Especialmente por ser uma coisa muito personalizada.
é muito complexo. Porque o que serve pra você talvez não sirva pra ele, Sim. que não vai servir pro outro, que vai Sim. ser diferente pra um monte de gente. Mas é por isso que eu acho que os treinadores que se propõem tinham que ser de alguma forma certificados, tinham que ter uma certa experiência antes de ir para essa área. Mas não tem Exato. nada, né? Que é terra de ninguém, cada um faz o que quer. e pronto. É aí que vale, né, a preparação individual, né? Sim. Então a pessoa que quer entrar nessa área conseguir estudar um pouco de psicologia, conseguir estar presente, né, no processo terapêutico, entender do processo terapêutico, Eu entender acho de que como isso aí vai funciona. até nichar mesmo, porque, por exemplo, o cara ele vai trabalhar com aquela doença, com aquele problema. O que seria o mundo ideal. Porque o cara tem que entender daquela doença. É, Os mas sintomas. eu acho que ainda precisa crescer e Sim, estruturar melhor para precisa poder crescer, deixar. exato. Mas lá no futuro vai ter que Sim. nichar, porque o cara trabalha com autista, ou trabalha com diabetes, ou trabalha com convulsão, ou trabalha com não sei o quê. Exato. E aí é mais fácil, né? Até pra entender Sim. todos Exato, os gatilhos exato. que podem ajudar o mas cachorro a faz perceber. para tudo, até para selecionar o cão É. adequado e tudo mais. Né? Muito bom. Cara, obrigado. Valeu. Muito Espero que você bom. tenha gostado aí de ter participado com a gente. Espetacular, adorei. Pessoal que está em casa, não se esqueçam de curtir nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e também de compartilhar o vídeo, de mandar mensagens, de sugerir temas, tá bom? Estamos sempre à disposição. Valeu, até a próxima.